Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elé Boibã. Caléo, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fá Brasil. Eu sou Ifadaió e hoje o programa novamente especial junto com o Babalaô e Fedmi Ofel Milá. Eu agradeço aos ouvintes que estão aqui, principalmente aqueles que estão em São Paulo e no sul aí, né? Nosso Brasil, curtindo esse frio das 9 horas da noite e se preparando já para passar mais um Natal prolongado aqui no Brasil, um feriado bem, no meu ver, muito ruim, indispensável ao mesmo tempo, né? E agradeço aos ouvintes e Colar, que está escutando a gente aqui ao vivo, entre outros que estão aqui nos celulares e tablets. Muito obrigado pela audiência. E hoje o tema é uma continuação sobre a iniciação de Ifá, né? Nós falamos já bastante sobre o pré-iniciação e agora a continuidade é durante e o pós, né, iniciação. Mas antes agradecer novamente ao Babalaô Fadimil Feromilá, Boroboê. Muito obrigado. Uma boa noite pro senhor. E eu queria que o senhor falasse primeiramente o que o senhor achou até agora do que a gente falou ao vivo e o que poderia primeiramente, com a sua vivência, alertar as pessoas, porque esse agora é o programa onde a gente vai falar o que é feito, entre parênteses, durante uma iniciação, como é que devemos se comportar quando entrar, como respeitar os ancestrais e como se comportar pós-iniciação. Então, pela sua experiência, o que o senhor vem em mente aí? Não treinamos para isso, vamos falar assim diretamente. Primeiramente, obrigado. Aburaboé. Aboatô, Caleô, a todos os ouvintes da Rádio Fá Brasil. Estamos numa programação a respeito das iniciação Ifá, onde o ser humano se encontra diretamente com o seu destino, com o seu mistério, com a sua fonte da criação, com a sua escolha, com a sua vinda e com tudo aquilo que ele terá de alinhamento na iniciação em Ifá. Falamos sobre esse primeiro passo do encontro com Ifá, onde o ser humano ele vai auto se descobrir realmente. Durante a iniciação, é uma iniciação que ele terá que ter dentro do contexto espiritual o respeito pela hierarquia, começando pela sua ancestralidade, que é o importante, o Ori, primeiramente, a sua ancestralidade, e esses alinhamentos durante a iniciação, ele é muito importante, porque já é aí que os Abá, os Babalaô mais velhos, Abá, o Oluô, já começa a observar o iniciando. O iniciando, ele terá que ter um comportamento de submissão, realmente, porque ele está em conjunto com todo aquele aparato dos Abá, dos Babalaô Abá, dos Oluô, para que ele possa ter uma vinda do Orum para o Aê, o Odu dele, a desvendação desse mistério, seja de paz, seja de tranquilidade, de respeito e harmonia. Durante esse período, eu sempre explico aos meus iniciando, é a mesma coisa que você pegar um barco e atravessar do outro lado do rio.
que é o lado onde você vai encontrar com os seus mistérios. A significação desse atravessar para o lado de lá do rio é o lado que é onde você vai estar compenetrado dentro de si e terá que ter muita fé para que você tenha um encontro justo, para que você tenha um encontro amigável, de segurança e de opção segura. A opção segura. O que é a opção segura? A opção segura é quando você, dentro de seus ideais, tem a consciência realmente que quer ser iniciado em Ifá. Se em Xefá já existe uma grande responsabilidade, e em Tefá ela se concretiza. Ela vai se concretizar de maneira muito radical, de um caminho que ele não tem volta. O seu compromisso para com a ancestralidade, para com Ifá, é de responsabilidade. E todos os atos vindouros durante o Itefá, até chegar dentro do contexto da declaração do teu Odu, onde será revelado todos os seus mistérios, é o grande encontro com o Odu que vai fazer com que você seja realmente consagrado dentro desse valor. Existe iniciandos que vê Odu e outros que não vê Odu. E isso é muito importante na qualificação do homem sendo iniciado, onde ele vai ter dentro dele a realidade do porquê. Embora ele vai ser conhecedor realmente do mistério aonde nasce Ifá, aonde chega o contexto de toda a codificação genética do mundo. Qual é a parte que completa a parte da criação? E isso faz com que ele tenha uma responsabilidade sem volta. Estou explicando até um pouco além do que deveria estar explicando no Itefá. Pode falar. Sim, na verdade é isso mesmo. E o que eu queria... O Babalô Fadjemi está falando algumas palavras, até peço desculpa algumas pessoas, né, que às vezes não conhecem, vem de Umbanda, não sabe. Ele está falando de Oluwabás ou Babalawabá. São termos que a gente usa dos anciões, né? Tem gente que não sabe, não sabe as traduções, né? Então a gente vai traduzindo para o pessoal poder, para o pessoal poder entender. O que ele está falando já é uma parte aonde as pessoas têm uma noção em livros, ao qual nós falamos de Odu e nós falamos do poder da criação, que hoje à tarde nós dois conversamos. E vimos que a nossa conversa de hoje, as pessoas não estariam preparadas do contexto que a gente falou hoje, da criação do mundo e tudo mais. As pessoas não estariam preparadas para escutar. E nem mesmo numa escola de Fá que eu falo aqui, que eu tenho a escola de Fá, as pessoas não estariam preparadas, porque isso é muito além, né, Babalô Fadjemi? Muito além do que a gente está falando. Não chega a 10% que a gente falou. Mas o que a gente quer finalizar, né, nesse programa de hoje sobre a iniciação de Ifá é justamente esse contato que as pessoas têm com o Odu, né, que é o orixá místico. Não estou falando de Odu signo de Ifá, os Odu Ifá, que ela tem vários nomes, o pessoal colocaria Odu. Nós não estamos falando da qualificação dos 256 Odu, que é os 16 Meji e os 240 Omodu. Isso, não, estamos falando de Odu, exatamente a divindade que faz com que tudo renasça dentro de Ifá. E a gente o Babalô Fadjemi já falou, e eu falei também, da onde que tem esse nascimento da Odu, e o porquê que ele falou aqui, agora há pouco, porquê que algumas pessoas podem ver e outras pessoas não podem ver. Primeiro, as pessoas têm que lembrar dos 3 últimos programas. Quem entendeu sabe que comportamento antes de iniciar Ifá é importante. O Ifá, chamar as pessoas para iniciar, é muito importante. Você pode escolher Ifá para a sua vida, mas tem que estar trabalhando junto com o Babalaô e a comunidade de Ifá para que coordenem essa pessoa, porque se ela conheceu Ifá aqui na Terra, e a gente explicou nos últimos programas, ela não conheceu Ifá no céu,
o caminho, é um pouco mais difícil para a pessoa distinguir a realidade de pós e Fá. Então, antes de iniciar, é importante as pessoas saber, por exemplo, quanto menos tabu, que a gente está falando em vários programas, quanto menos tabu a pessoa souber que ela pode fugir deles, né, o ZWO que a gente fala, né? Quanto menos a pessoa puder fugir, fica mais fácil a vida. Então, mas a Ifá não é para melhorar a nossa vida? Sim, é para melhorar a nossa vida. Mas existem as preparações antes. As preparações que é, por exemplo, o Ifá tem verso de Ifá que fala de moderação. O Turairete. Moderação na bebida, moderação no sexo, não pode ter dívidas, ou se tiver dívidas, modere as suas dívidas, não deixe de pagar as pessoas, né? Moderação para filhos, tem gente que não pode ter muito filho, e etc. Ou você não tem filho, tenha filho que vai melhorar. Então, já chegaram para mim aqui, e eu falei na consulta, falei, ó, a sua solução do seu problema é você ter um filho. É porque o verso de Fá fala. Mas a pessoa chegou para mim e fala, mas os versos são muito antigos, não cabe para o dia de hoje. Então, aqui ele fala, o Ifá, se você não seguir, você vai responder pelos atos. O Ifá não fala, força você a ter. Ele fala que é melhor. Basta você seguir ou não. Repetidamente eu falo novamente, né? Repetido. Quando ele fala disser sim, é sim. Quando disser não, é não. A gente, às vezes, por falta de responsabilidade e por teste, querer testar Ifá, a gente fala, não, eu vou fazer, eu quero ver o que vai dar. Ou não, senão eu aguento a barra. E normalmente eu estou aqui para falar publicamente, não tenho medo nem vergonha de falar. Eu já fiz isso umas 2, 3 vezes já e me lasquei. Então eu me lasquei, por isso que eu falo, eu vou me lascar e eu não quero que os outros se lasquem bonito assim, né? É vivência. Então o mesmo modo é uma preparação. Nossa cultura hoje, aborígene, né? Isso é Selabá, cada um coloca um nome na internet, que tem vários nomes aí. É sim, Urubá, isso é Selabá. Está começando ainda no Brasil. Está se formando a usa ainda no Brasil. Está se formando ainda uma cultura onde a pessoa consegue distinguir usando um Ilekeifá, uma vestimenta, né? Nem tudo o Ifá diz em Odo Karansodê. Nem todo mundo que usa Ide Ifá é um Babalaô ou é uma Yanifá. Ifá fala dos falsos sacerdotes que utilizam ferramentas de Ifá, né? Ide, que é ou Ilekeifá, que é a pulseira, um cordão que usa no pescoço e tudo mais. A Ifá fala que a pessoa tem que se acalmar e buscar o ancião, porque ele ainda não está preparado para fazer tal coisa. Esse é um dos versos de Okanassodê. Então as pessoas têm que ficar em procurar entender que Ifá não é assim uma coisa meteórica, né? Para você chegar, iniciar e já sair como sacerdote. A gente tem que ver que existe ainda uma vida antes, porque a vida depois de iniciado é muito diferente. Muda, sim, posso dizer, a Baloi Fadimi está de prova, muda completamente, ou 70%, 80% da sua vida. Você entrou no Ifá. Mesmo que você já seja advogado, médico, ou tenha seguido qualquer profissão, ali no Ifá ele pode chegar e o Babalô falar para você, comece a estudar Ifá agora. Ou o Babalô pode chegar para você, olha, aqui está falando para você estudar Ifá e você também seguir a sua carreira, você pode fazer as duas coisas. Ou aqui fala, você não tem caminho de Babalaô, continue com a vida. Se você ficar insistindo em tentar fazer outra coisa, fica difícil. O Ixefá é um ponto importante porque a gente chama de Awó Ifá Okan, primeira mão de Fá, primeiro passo. Aqui muitas pessoas, eu não tenho medo de falar, muitas pessoas não estão preparadas para ir ter Fá no Brasil, culturalmente. E como é que eu posso dizer a palavra?
culturalmente e psicologicamente. Culturalmente e psicologicamente. Porque a gente, eu falo, o Babalô Vladimir fala, com certeza, várias vezes, isso que a gente está falando online, que a vida é muito dura. Porque o Ifá sempre fala daquela palavra bonita, da reafirmação. A gente tem que reafirmar sempre. Aí vem o comportamento, aí vem a paciência, aí vem a honra, aí vem a obediência. E aí, se você não seguir esses primeiros passos, o restante não vai vir facilmente. Vai dar uma travada, entendeu? Pessoas ficam desesperadas para tentar conseguir algo e não está na hora. Você faz as coisas certinho, né? Você faz a iniciação certinho, continua fazendo os ebós corretamente com o sacerdote, né? E o sacerdotisa, não importa. Você faz certinho, o Lodumara lá aceita o ebó. Pô, mas eu fiz certinho, estou fazendo meus oxá e faço certinho. Mas aí a pessoa esquece de lembrar das responsabilidades com o Ifá e as suas responsabilidades como ser humano também. Então, quando você chega ao Itefá, você está fazendo um pacto. Aí o pessoal o pessoal não faz pacto com o diabo aí, que eu já vi falar aí. Faz pacto com o Lúcifer aí. Mas o Lúcifer lá é bonzinho, eu já sei já. Então, faz pacto com o Lúcifer faz pacto com outras ordens, né, secretas. A mesma função nessas ordens é a mesma coisa do Ifá. Então, você tem que lembrar de tudo que você almeja e tudo que você falta na sua vida, para você, quando entrar e fazer um Itefá, você sabe tudo o que deve ser feito, porque não dá para mais voltar. É daqui para frente no Itefá. É lá do Ibodu lá para frente. Não tem mais passado. Na minha visão, essa é a minha visão. O passado já era. Você é outra pessoa. Exatamente, meu irmão. Não te cortando. Sim. Eu gostaria de só acrescentar uma palavra aí. Pois não. Que no Itefá, você nasce novamente para o mundo dos conscientes. Isso. É diferente que você falar que você não sabe o restante de todo o seu mistério. Você sabe tudo agora, você sabe todo o resto. Então, você é consciente daquilo que você pode, daquilo que você não pode. E esse fator, sendo consciência, é o fator da responsabilidade, aonde você terá que assumi-la, porque você quis saber, você desvendou. Então, se você faz parte do mistério dos conscientes, o teu ori não é mais inconsciente. Ele é consciente daquilo que você é ingressado, aonde você engendrou, como nasceu o teu Odu dentro da tua vida. E isso faz com que você alinhado, você dentro do equilíbrio, terá sim, com certeza, uma resposta boa se você for um bom seguidor, se você for um bom aceitador da palavra de Ifá, que nada mais é do que a palavra do Olodumare dentro da tua vida, e você terá nela sucesso, paz, saúde, tranquilidade. Sim. E caminhos abertos. Muito obrigado. As pessoas que estão bem na vida, estão prósperas, aí faz Ifá, Itefá no caso, a iniciação, depois chega para mim e fala: nossa, mas a vida é tão boa antes, quando fiz Itefá ficou ruim. A gente não pode jogar pedra, né, na cruz dos outros, apontar o dedo e falar: não, a pessoa que fez para você está errado, ou a pessoa que fez, ou que você está errado. Tem tudo uma questão de sequência. É tão complexo falar disso, porque nós podemos falar de sacerdotes, de pessoas, de energias, sendo que a mão daquele sacerdote não é bom para você, ou você vai lá tentar procurar o que falar enrolado é muito legal, e você faz o que fala enrolado, por mais que ele saia da mãe terra, né, não dá resultado.
Ou você pega um branquinho aqui, um moreninho brasileiro e faz, também não dá certo. Tem que ver tudo isso. Porque às vezes a gente tem que... Felizmente é ruim falar isso, né? A gente tem que tirar um pouco de lado o dinheiro. Dinheiro é importante? Mas tem que tirar de lado o dinheiro e colocar a verdade naquilo que o IFA está falando. IFA, posso fazer? Estou preparado? Sim ou não? Não, primeiro, posso fazer? Sim. Estou preparado? Não. É diferente. Posso fazer? Sim. Estou preparado? Sim. Aí é tranquilo. Aí chega lá, vou fazer Itefá com fulano de tal, que é a iniciação completa de Fá. E aí o IFA, ninguém consulta nada. Ninguém fala nada. Aí o ciclano recebeu o trocado dele lá, fez a cerimônia certinha. Você vai embora para casa com o seu ziquim, que é o certo, né? Você pega o ziquim e levar embora para casa. E vai lá e a pessoa não te passa uma reza. A pessoa não te ensina como é que cuida. Aqui muita gente na rádio não sabia que era Oxé e Fá, cuidar de Fá. Eu falei isso com o Babalo Fá de mim hoje. Muita gente não sabia, aprendeu aqui na rádio e hoje fazem os Oxé e Fá. E isso já se... É o dia do Oxê, é o dia do Oxê e Fá. Existe a data marcada dentro do KDB que todos devem comparecer e cuidar juntamente com o Babalaô, primeiramente, até ele ser apto a fazer sozinho. Entendeu? Mas geralmente, se o IFA está centralizado dentro do EB, ele compareça e esteja presente. E Sim. se ele não, e se ele tiver o IFA na casa dele, quando o templo de Ifá que ele nasceu estiver em Oxê Ifá, ele tem que comparecer e estar junto também. Sim, é muito importante porque além da responsabilidade também a informação aumenta, né? É porque vai ser sacado um Odu que vai dar informação a respeito daquele novo período. Sim, é isso. Porque que... não é só o que ele pode, o que ele não pode, os tabus dele, os OEO dele que ele tem que cumprir, como de repente uma palavra de Ifá vem dentro do ESI que vai dizer para ele que naquele mês você se previna contra isso. Você não haja dessa maneira. Agora, nesses próximos dias, você faça com que a situação sua seja uma situação mais confortável. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você se policia a respeito disso, você se policia a respeito daquilo, a respeito social, a respeito familiar, a respeito de si próprio. E se ele não tiver uma indicação, ele fica um pouco vago dentro daquela sequência somente do ZO dele. Então ele fica um pouco solto, mas se ele estiver presente, ele vai estar participante e vai ouvir o babalaô dele transmitir para ele uma nova orientação que vai ser um paralelo junto com o que ele já tem. Entendeu? De repente não venha interdição nenhuma, mas de repente pode aparecer alguma. De repente pode prevenir, olha, pode estar esse mês, esses dias que vão ocorrer no 5, 17, seja o que for, pode acontecer isso, cuidado, não é verdade? Sim, esse ritual se ele for esclarecido, e se ele for um bom seguidor, com certeza ele estará mais protegido. Esse ritual, a gente fala de Itadogum aqui, né, também. Eu fazia de 16 dias. Aí eu parei, aí eu comecei a fazer só um mês. As pessoas não têm noção como isso ajuda a gente. Muito. Ajuda muito. Previne tanta situação ruim. Por exemplo, eu fiz um desse aqui última vez e falava de acidente de carro. Exatamente. Tem gente que quase na volta do ebó viu um acidente na frente dele. E se ele não tivesse feito? E os aqui de casa já presenciaram muitas vezes IFA prevenir um fator e o que não obedecer ter atitude dramática. Então, é isso que as pessoas ainda não conhecem também. Itadogum lá na Nigéria, o Findile, que ela foi muito legal. Já tinham feito o ebó, já feito tudo. Aí chegou, fez a cerimônia, as criancinhas rezaram. Aí sai do templo, né? Que é o templo do Ifá lá de Oxobô. Aí todo mundo sai cantando, acabou. Tá feito o Itadogum deles. É tranquilo. Então a gente vai voltar a fazer aqui.
todo mundo reclamou. Pô, Babá, você não fez mais, não sei o quê. Vou voltar a fazer. Eu faço uma vez por mês também. Então faz. É feito, e todos eles comparecem, todos eles estão. E funciona. Todos eles são ouvintes, são reflexivos, Sim. escuta a palavra do Odu que te apresentou, e todas as recomendações, todos os ebó, entendeu? É engraçado, é um o- Odu que serve para todo mundo. Serve para todos, porque o aviso é para a comunidade, entendeu? Em si. É para todo o EBé, para todo o templo, para todos os integrantes daquela comunidade de Ifá, né? E para cada um vai servir um pouquinho. É, isso que eles falam. Por mais que pensa que não, É. para cada um, o que Ifá disser, para cada um vai servir um pouquinho. É, o E pessoal não fala. precisa dizer é para mim ou não é para mim, Aham. porque o seu eu sabe aonde que a carapuça serve. É É verdade. verdade. É verdade. Mas diz que cada ori tem a medida do chapéu, meu filho. Sim. E isso daí é muito importante. Para cada um serve um pouco, até para mim, para qualquer um. Qualquer um. Pode servir, que está ali naquele momento no Ileifá, ouvindo a palavra que Ifá vai determinar. Eu acho muito importante isso, porque esse fator é um fator de concretização, que tanto pode ser sacado no Iquim, como pode ser sacado no Opelê, seu Du. Você está entendendo? Sim. E isso faz com que a pessoa vai ouvir a palavra de Ifá. É isso que é muito bom. Porque a partir do momento que Ifá condiz com aquilo que está acontecendo, cada um só resta obedecer. Diz que quem tem ouvido escuta e quem tem juízo obedece, né? Exatamente. É por isso que eu falo da responsabilidade em ingressar em Ifá. Porque essa palavra, quem tem ouvido escuta e quem tem juízo obedece, é um fator meio assim radical. É. Você falando para uma pessoa de uma cultura ocidental é um termo até radical. Mas, na verdade, para aqueles que estão comprometidos para com o Ifá, para com o alinhamento da vida, quando se diz isso, é muito comum. É muito comum porque existe, assim, a submissão, a hierarquia, não é ao Babalaô só, não. É a Ifá, é o Lodumare, é o Urumilá, a Exu, que tudo faz cumprir. Porque ele é o guardião desde o Opom, como é guardião de tudo que Ifá possa ter em segredo. Exu, ele é um grande guardião. E isso faz com que tudo se cumpra, tudo se realize. Porque dos olhos dele ninguém escapa, dos olhos de Ori Meji ninguém escapa. E essa é a grande verdade que todo mundo tem que entender, que não é obrigado a fazer. Você teve o livre-arbítrio de escolher, eu faço ou não faço, eu entendo ou não entendo, eu escuto ou não escuto, eu traduzo isso de uma maneira conveniente para mim ou no pé da letra. Você vai aceitar isso de acordo com aquilo realmente que você for obediente a Ifá, que você for obediente à divindade, que você for obediente à religião. Porque a palavra religião é aquilo que te rege. E se você vai de encontro ao que te rege, com certeza você está sendo submisso a tudo aquilo que verá em prol do seu alinhamento, da sua segurança de vida espiritual. E que a material, você é responsável por ela. E a espiritual é da sua responsabilidade, do compromisso que você tem com o além, com a divindade, com o seu destino, com o seu Odu, com Ifá em si e com o Bara, que é realmente tudo aquilo que move os caminhos da tua vida. E se você não tiver dentro de você esse conceito entre o certo e o errado, você não vai entender nenhum esse. Nenhum verso, porque eles são muito simples. Pode ver que todos os versos de Ifá falam em elementos naturais, elementos simples, histórias simples, mas de grande valor. De grande valor. Juntando. Eu já li literaturas complicadíssimas, certo? Que falam em termos até científicos, e ficou muito mais complicado quando eu me deparei com os versos de Ifá e entendia plenamente, porque os elementos que ele usa é simples, é elementar. A palavra elementar quer dizer simples.
E todos os versos em Fá, ele é elementar. Ele vai usar os figurantes, desde pessoas humanas, animais, folhas, você está entendendo? Riquezas, minerais, que vai fazer um conjunto e aonde vai agregar a natureza à vida do ser humano. Isso é muito importante. Você parar para entender, principalmente quando entra os sábios, os Aô. Pode ver que os Aô, eles são muito constantes nos versos. O Aô, o adivinho. Pode ver que ele é um figurante sempre principal, porque ele é a parte da indicação do verso. Às vezes é o Rumilá, às vezes é o próprio Ifá, às vezes é o Lodumare. Pode ver que sempre tem aquele que vai querer te dar a mão para você, para te carregar, para que você possa entender. Pode ver que um verso de Fá, ele nunca está solto no vento totalmente, sem a pessoa, sem o verbo regente, sem o sujeito da oração. Entendeu? Estou falando da linguagem portuguesa. Então, ele tem o sujeito, certo? Mas ele tem tudo aquilo que compõe aonde você possa integrar. Só que é de uma maneira simples, muito elementar, mas de grande valia. Pelo menos para mim, teve muita valia na vida, tudo que eu li. Isso é muito bom. A questão nesse sentido, né, de falar justamente nos versos, os versos próprios mostram o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E se o Aô não estiver preparado e não souber isso, nada adianta fazer Tefá para as pessoas. Tem situações aos quais não é segredo e não é sagrado o que está escrito nos versos de Fá. Não vou dar uma aula, vou dar uma aula mais ou menos rápida, mas não quero dar uma aula assim para as pessoas. Mas ele está falando sobre elementar. Todos os versos eles começam falando de algo e consultar Ifá para alguém, e aí tem que fazer o ebó, se alguém cumpriu ou não, e a pessoa procurou a prosperidade de tal lugar e conseguiu achar. Essas questões são questões básicas que todo mundo consegue ter acesso. Se você vai num sacerdote e ele não sabe distinguir isso, você fala para ele o seguinte, caiu o tal Odu. Qual é o tal Odu mesmo? Aí ele vai lá, a pessoa vai e anota. Já fizeram isso comigo direto já. Aí vão lá e tenta procurar na internet e vai naquele acha. Que agora toda a informação está na internet, né? E aí fala, o senhor falou tal coisa, mas aqui está dizendo que não poderia usar tal elemento nesse verso que o senhor está usando. Por que o senhor está usando esse elemento? Se aqui fala que não pode. Aí a pessoa vai perguntar, mas por que você está falando que não pode usar? Porque eu escutei na Rádio Fá Brasil, disse que não pode. O que eu quis dizer para as pessoas? É que na primeira estrofe, tal Aô, ou os Aôs, né? O nome da pessoa eu sempre dou esse exemplo, né? O pássaro voa suavemente pelo rio. O lagarto, ou o galo que está cego, ciscou o pé no dendê. Consultou Ifá para Urumilá. E babá. Entendeu? Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa, esses dois primeiros versos, a pessoa tem os tabus que ela não pode levar na consequência da vida, na consequência daquele oráculo. Então, a pessoa não pode usar frango e a pessoa não pode usar um pombo. Consequentemente, os ovos do pombo ela não pode comer. E o frango ela não pode comer. Se as pessoas entenderam o que eu falei, eu não vou repetir. Então, depois vai escutar para depois entender. Então, você chega lá e faz um ebó, ou principalmente o Itefá. Cai esse Odô. Aí o sacerdote vai lá, ele recita esse verso, que eu vou falar logo em sequência que quer dizer recitar os versos. E aí diz esse verso que não pode usar isso. O verso já diz, não pode usar esses elementos. E é tabu da pessoa comer isso ou usar isso. Tá? A pessoa vai levar na vida, vai sofrer, foi o que eu falei no começo, pode sofrer, não pode saber a interpretação dos versos e pode choramingar. E aí vem uma pessoa capacitada que conhece e explica para a pessoa, é assim. Aí você consulta e fala, aí o Ifá tá falando, você tá quebrando tabu pra caramba. Mas eu tô fazendo certinho, tô fazendo as coisas certinho. Agora eu tô falando mais para as pessoas que são iniciadas, não os iniciados. Mas eu tô fazendo certinho. O que tá acontecendo de errado? Então, aqui o Ifá tá falando que você tá quebrando tabu.
Então vamos sentar, então, analisar, porque não vai ser em um dia nem um mês, até a gente achar realmente o defeito. Então é assim que começa o Ifá. Então as pessoas lá, todo mundo sabe, muçulmano sabe, evangélico sabe, aquele que quer saber, né? Aquele que não é intolerante, que lá tem intolerância também. Mas o tolerante, ele conhece os versos de fala também. Tem na cultura deles isso como base de vida. Então é isso que ele vai levar na vida. Então é isso que as pessoas que eu vejo que estão em falta. A responsabilidade de aprender, a responsabilidade de estudar. As pessoas hoje, infelizmente, não querem estudar a cultura. Eles querem entrar e iniciou, tá tudo bem, daqui a um ano eu volto, e não é assim que funciona. Então a gente fica batendo no mesmo martelo no mesmo lugar, né? Como diz em inglês, hit the nail on the head. Bateu o nail, o prego, né, na cabeça, bateu o prego na cabeça. As pessoas gostam de ficar fazendo a mesma coisa sempre. Então fica difícil. Fica difícil essa compreensão da cultura. Então o que eu falo para todo mundo, e o Babola Fardemi concorda comigo, vamos fazer chefar para as pessoas. Por mais que a pessoa tenha ainda um contato, mas vamos fazer ele chefar. Tem a primeira mão de Ifá. Não deixa da pessoa ter Ifá na vida dela, de ela cultuar e ela ter mais acesso. Porque o chefá é a mão de obra, é a faculdade para você pegar o diploma que é o Itefá. Não importa se você vai seguir a vida de sacerdote ou não, mas tudo que você tiver de conhecimento antes de fazer Itefá, quanto mais você tiver, melhor. Quanto mais tiver, melhor. Tem gente lá na África que não inicia com 7 anos de idade, inicia com 18, com 20, porque quando ele já chega, já deu 2 anos, eu vi isso lá, deu 2 anos, já é um grande sacerdote. Porque ele estudou pra caramba antes, procurou bastante, para não criar defeitos na vida, defeito na própria vida dele. Então, eu já vi isso na África, isso existe. Tem gente que tem 7 anos, faz Itefá, mas vai virar Oluô mesmo nos 30 anos de idade, nos 35. Então isso que eu quero dizer é o seguinte, depende de cada ori, depende do escolhido, depende daquilo que você escolhe e aquilo que o Ifá determina. Mais ou menos isso. Existe um fator muito importante. É aquele onde a mão de Ifá põe em cima, escolhe e é apontado para o sacerdócio. E aquele que será sempre um grande seguidor de grande conhecimento. Então é onde você disse agora há pouco aí que você não é todo mundo que nasce para o sacerdócio. Você não tem caminho para o sacerdócio, né? E a pessoa teima às vezes em ser. E se você tiver assim a mão, o dedo de Ifá apontado para você, com certeza você será um bom sacerdote. Porque o sacerdote, antes de mais nada, ele tem que amar o ser humano. Exato. Essa é um dos fatores importantes. É onde o sacerdote, o babalaô, o oluô em si, ele ama o ser humano. E ele não está só predisposto a ganhar dinheiro. Ele não está predisposto a fazer da vida religiosa um grande comércio. Ele não está predisposto a simplesmente olhar somente para si. Ele olha para uma comunidade como um todo e para o ser humano como um integrante daquele que chega até o seu Ifá. E isso faz com que as pessoas às vezes se chocam. As pessoas conhecem várias babalaô, conhecem várias pessoas e conhecem vários segmentos, várias maneiras de cultuar, de família, de Ifá, e fica muito confusa com determinados fatores e com ideologia de cada um. Porque cada ser humano tem um mundo próprio dentro da sua cabeça. Só isso. Sim. Aqui eu quero colocar o que o Ifá Colá disse ontem, quando falou de Ifá Colá do Rio de Janeiro. Eu só esqueci o nome da cidade dele. Desculpa, de novo, Ifá Colá. Também faz tempo... Macaé. Em Macaé, ok.
ele falou sobre o haiku ontem. Aí eu pedi desculpas a ele, falando sobre vida longa. Pedi desculpa a ele. Ele falou aqui o seguinte. Ele falou: vida longa, babá, eu acho que é alinhar o caráter a Ori e os desígnios de Fá. Pois com um caráter satisfeitos com o nosso destino e as orientações de Fá, chegaremos à vida longa e prosperidade que tanto esperamos em nossa vida. Eu achei um fato interessante, porque ele complementou aquilo que já tinha dito sobre a função, né? Aqui ele falou mais ou menos a respeito do Hirosugeda, que fala do alinhamento de Ori com o caráter. A gente falou uma vez num programa, não lembro qual desses programas de Fá, onde Ori ia fazer ebó junto com seu irmão mais novo, Iwa, e aí Ori fez ebó no céu, mas não fez pro irmão. Falou: vou fazer pro meu irmão lá embaixo na terra. Aí quando chegou aqui, Ori queria ter esposa, não conseguia porque Iwa bloqueava. Tentou ter filho, Iwa bloqueava. Tentou ter dinheiro, Iwa bloqueava. Então, sem Ori bom, com Ori bom, mas com caráter ruim, tudo é bloqueado. Ou vice-versa. O caráter ruim, mas com Ori bom, ou com o caráter bom e Ori ruim, também vai dar complicação também. Que é exatamente o Ori Buruku. Ori ruim. Né? Ele nada se realiza, nada se conquista, porque o Ori Buruku, ele se fortalece com situações negativas do seu próximo, né? Ele não tem o menor alinhamento. E o apelê, o caráter, ele é parte integrante do bom Ori. Isso é muito importante. Ele perguntou aqui se no Ixefá traz tabu. Eu vou falar por mim. O Ixefá sai um modo transitório, é um modo ao qual a pessoa vai cultuar até chegar ao Itefá. Porque o Ixefá, na verdade, é usado para dois caminhos. A pessoa não tem dinheiro para fazer Itefá, ela faz o Ixefá. E o Ixefá ajudaria essa pessoa a ter mais controle das suas energias e mais sabedoria para chegar ao Itefá. Ou, no segundo caso, seria justamente para ter conhecimento mais da cultura e prepará-lo. Porque às vezes é o seguinte: mas o Odu que sai no Ixefá já não mostra que a pessoa vai ser sacerdote? Na minha opinião, não. Por mais que ele dê lá Ediopê, Idetemedi, ou Beaté, vai que no Ixefá lá, o Ifá faz aqueles famosos testes, né? E você não passa. E aí você às vezes nem consegue fazer Itefá. E aí, como é que fica? Porque você não conheceu realmente a cultura. Será que você estaria mesmo preparado para isso? E é isso que o Ifá faz com a nossa vida. Então, eu acho que no Ixefá, o grande passo aonde você vai estudar, o Babalaô também vai observar o caminhar do iniciando. Exato. O caminhar, o longo da estrada. Será que ele será apto a vida inteira a ser um iniciado, a ser um seguidor? Será que ele terá a força, a perseverança de ter dentro dele a realidade do seu contexto espiritual? Isso, o que eu digo, um bom seguidor no Ixefá, com certeza ele será um bom seguidor, um bom iniciado em Itefá. Aquele que não é um bom seguidor em Ixefá, com certeza é melhor não fazer Itefá. Espera mais um pouquinho, mais paciência. Sim. Que a sua hora boa chega. Agora, sobre o tabu, o que eu posso complementar é não tem tabu. Mas a pessoa tem que ficar de olho naquilo que os versos já mostram a ela. Já mostra que não pode fazer, né? Ele já mostra. Então você já tem que ficar mais ou menos esperto. Por exemplo, aqui na pessoa, eu fiz uma consulta, vou dar um exemplo. E lá na consulta deu o problema de ficar na chuva.
E quando eu fiz o Ixefá dele, tabu chuva. Então eu falei pra ele, fica esperto então, você tem um tabu já, que não tem jeito, tá repetindo várias vezes, não toma chuva. Não toma chuva. Eu soube de um caso que não podia tomar chuva e que a situação ficou muito complicada, viu? É. Eu soube de um caso, não é nem da minha família, nem da sua, de uma outra família, e a coisa complicou, viu? Porque a pessoa não obedeceu, tomou chuva e ficou muito mal. Fica ruim, doente. Não, ficou e foi embora. Ah, então. Foi embora. É o que a gente tá e falando. E não teve quem segurasse, hein? Ele tá falando do compromisso, né? Exatamente. Não é brincadeira isso. O pessoal tá achando que é brincadeira. Não é não. Entendeu? Por mais que você tenha lá o Ziquim e você acha que não tem nada lá, sei lá. Você acha que o sacerdote tá de brincadeira Você conhece aquela grande história da prova, se ele mora lá ou não? Pois é. Mas quem duvidar que Ifá mora ali, tudo bem. Né? Pegue o Iqui na mão, né? E fale em cima dele, que você não tem nada. É aquilo que tá falando falei várias vezes no programa. Você sabe que não pode. E aí você faz, você responde pelos atos. Agora, se você não sabe... É afronte, né? Aí já é afronta, né? Agora, se você não sabe, e aí consultou Ifá com o Babalaô, e o Babalaô falou, tá errado, faça isso, aí você tá sabendo, porque aí Ifá já não vai perdoar mais. Eu perdoar no sentido seguinte, você não vai ser mais estúpido. Você pode fingir... É o que eu falo, mas é o que eu falei agora há pouco, meu irmão. É quando a pessoa deixa de ser inconsciente da responsabilidade do mistério. Ela passa a ser consciente. Não tem mais desculpa, eu não sabia. Isso não existe mais. Porque quando uma pessoa que já é esclarecida falar para mim eu não sabia, eu não dou nem resposta. Porque, não, mas é a grande verdade, é a verdade da consciência, porque existe uma grande relevância entre os inconscientes da Terra e os conscientes. E isso faz com que pesos e medida sejam diferentes para cada um. Sim. É a mesma coisa que se uma criança é iniciada em Fá, a responsabilidade é dos pais. Por quê? Porque ela é inconsciente, ela não tem consciência da responsabilidade dela. Mas os pais têm como prevenir ela de todos os tabus, de todos os EO, e como criar ela para obedecer isso. Para obedecer os seus EO, seus tabus, que logo da vida, não, meu filho, não faça isso porque não pode. Não, meu filho, não faça isso porque é aquilo. Não, é porque é por aqui, por ali. Então você vê que iniciar uma criança é de uma responsabilidade muito grande, porque ela é inconsciente, ela não tem consciência do fator da religião. E agora os adultos não. Adulto, quando ele é iniciado, ele é bem consciente de tudo que ele assume, de tudo que ele jura, de tudo que ele, em frente às divindades, ele faz um compromisso. Eu gosto de usar a palavra, faz um compromisso. Né? Se é homem, de cavalheiros, e se é mulher, de dama honrada. Tudo bem? Exato. Esse grande compromisso ele tem que ser válido até o fim da vida. Digo bem claro isso, porque o que você jura com uma divindade, você fez um compromisso para a eternidade. Não é simplesmente representativo daquela hora. Ninguém jura nada, faz um compromisso somente para aquele momento. Tudo o que você se compromete a fazer perante um juramento, perante a integridade que você da sua responsabilidade, você compromete o seu sacerdote junto com você. Porque o seu sacerdote, o seu babalaô, o seu abá, o seu luô, o seu arabá, ele escutou você fazer. Exatamente.
E isso ele vai ter que te orientar. E a palavra do seu babalaô tem que ser forte no seu ouvido para você obedecer os conselhos que ele te dá. Ele não está no papel representativo. Ele está num papel de coordenação, de segmento para uma vida melhor espiritual. Porque sacerdote nenhum quer ver o seu discípulo na pior. E também não quer, sacerdote, babalaô nenhum, quer ver nenhum iniciado começar a cogitar situações para destituir o seu EB, para menosprezar o teu EB Ifá, o teu templo, a tua família de Ifá e daí para frente. E essas coisas têm que ser abolidas dentro de Ifá. Né? É muito bom quando as pessoas têm, sim, o valor da sua consciência. Eu dou muito valor para a consciência, aos homens que têm realmente a responsabilidade e ao ser humano em geral.